Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Hoje nessa questão a gente vai trabalhar com constante de equilíbrio. No caso, uma base conjugada de um ácido fraco. Então vamos ter que calcular a sua constante de equilíbrio, vamos ter que calcular o pH e ainda vamos ter que calcular deslocamento de equilíbrio. Então é uma questão bem completa, uma questão legal, porque é um tema relativamente recorrente na prova do PISM, principalmente na parte aberta, fazer esse tipo de análise, porque dá para explorar muito mais, dá para te cobrar muito mais de vários pontos da matéria. Então, vem comigo, porque aqui falamos de química, e a química você sabe, depois da vinheta. Olha só essa questão, meu querido. O hipoclorito de sódio é o principal agente ativo da água sanitária, amplamente usada como produto de limpeza, por ser alvejante e bactericida. O hipoclorito, ClO-, é a base conjugada de um ácido fraco. Consequentemente, ele age como uma base na água. E aí tem a equação dele para você ver. A constante de dissociação básica para essa reação a 20 graus Celsius é o Kb, igual a 1 vezes 10 a menos 7. Considerando as afirmações acima, responda ao que se pede. Então, letra A. Ele já pede, escreva a expressão matemática da constante de equilíbrio para a reação acima. Então, a letra A. Pessoal, constante de equilíbrio, né? No caso, uma espécie básica, então é o Kb. A constante de equilíbrio, pessoal, é sempre produto sobre reagente em que os coeficientes estequiométricos são os seus expoentes. Então é importante a sua equação estar balanceada. Nesse caso, você tem um cloro, um oxigênio, né, com mais um 2, então 2 oxigênios, hidrogênio com hidrogênio, 2 hidrogênios e 2 hidrogênios. A minha equação está balanceada. Então, quem são os produtos? É o HClO, e aqui são concentrações molares, isso é importante, e OH-. Então, produto elevado aos coeficientes estequiométricos, que é 1 nesse caso. Sobre o reagente, pessoal, ClO-. Arthur, por que não tem a água? Espécies no estado líquido e sólidos, eles não entram aqui porque a gente assume que a sua concentração é muito elevada e ela vai permanecer constante. Então ela não vai influenciar na constante de equilíbrio. Isso aqui, muito superficialmente, mas é o suficiente para você saber que espécies sólidas e líquidas você não coloca na sua constante de equilíbrio. Então está ali a constante de equilíbrio. Era só isso que ele queria de você nesse momento aqui. Não queria mais nada. Letra B. A letra B ele pede assim, ó, calcule o pH de uma solução de hipoclorito de sódio 0,1 mol por litro. Eu não vou fazer aqui por causa do espaço pequenininho, eu vou trocar aqui para me ganhar um pouquinho mais de espaço. Se você tiver dúvida na letra A, você pausa o vídeo ali que você tem a letra A feita. Pessoal, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, o hipoclorito, ele reagindo com a água, e no equilíbrio ele forma para mim o ácido hipocloroso mais o OH-. O que eu tenho? No início do meu equilíbrio, quanto que eu tenho de hipoclorito? Ele colocou para mim 0,1 mol por litro. E da água? A água não interessa, por quê? Porque ela está em estado líquido, a concentração dela aí não tem sentido, vai permanecer constante. O que eu tenho de produto no início de toda a reação? Nada. Produto é zero. Depois, o que vai acontecer? A gente vai ter uma, eu vou colocar aqui, ó, dissociação da minha base. Né? Eu vou ter essa dissociação e quanto que eu vou ter nessa dissociação base? X. Né? Seria o nosso alfa, a porcentagem, que eu não sei quanto vai ser aqui, quanto vai dissociar. Eu sei que é 1 para 1 para 1. Então, a quantidade que eu separar, a quantidade que eu tiver aqui dissociando, eu vou ter aqui e vou ter aqui. E ao final, quando atingir o equilíbrio, quanto que vai sobrar? 0,1 menos o que reagiu, né? Menos o que teve essa dissociação básica. E quanto que eu vou produzir desses caras ao final? X e X. Então, com essa tabela,
Eu tenho a quantidade das espécies no equilíbrio. Esse é um jeito de fazer. Porque a minha constante de equilíbrio, eu montei ela para vocês na letra A. Era a quantidade de produtos em mol por litro, dividido pela quantidade aqui do meu reagente. Vou repetir para você. No início de toda reação, eu tenho a quantidade de reagente e não tenho produto. Depois vai acontecer a dissociação. Meu equilíbrio vai começar, né, a minha reação começa a acontecer, e eu vou ter da quantidade total, X dele reage, X dele dissocia para formar os produtos. Quanto é? Não sei quanto é desse cara. Eu sei que pela estequiometria é 1 para 1 para 1. Então, se eu tiver aqui uma molécula, é uma em uma. Se eu tiver aqui se eu tiver duas moléculas, é duas e duas. Então, a estequiometria é importante. E ao final do equilíbrio? É tudo, né, quando atinge o equilíbrio, perdão, é tudo que você tinha menos aquilo que sofreu a reação. Quanto que sofreu reação? X, eu não sei. É ele que eu vou achar. X é o que sofreu reação. E quanto que foi produzido desses caras? X, porque a estequiometria é 1 para 1 para 1. Então, se eu tiver 1, eu vou produzir 1 e 1. Beleza? Aí eu vou vir aqui e vou substituir, então. A minha constante aqui, ó, ela vai ser quanto que é a concentração de HClO? X. E a concentração do OH-? X. E a concentração do meu reagente? 0,1 menos X. Aqui, galera, a gente pode fazer uma aproximação. Você vai ver que o seu X é tão pequenininho que se você fizer 0,1 menos X, você vai continuar tendo 0,1. É uma aproximação. É como se você tivesse, depois de tirar do X, 0,099998, por exemplo. Né? Um número que é praticamente 1. Isso aqui é para simplificar. A gente aproxima isso aqui de 0,1. Isso é uma simplificação, porque aí você não precisa cair numa equação de segundo grau completa e vai dar um resultado satisfatório. Então pode usar essa aproximação sem problema. Assim, a nossa equação fica x² sobre 0,1 igual ao meu KB. Então eu vou riscar aqui e vou jogar essa equação para cá. Como? X², 0,1. E quanto que vale, galera, o meu KB? Ele forneceu 1,0 vezes 10 a menos 7. Resolvendo isso aqui, eu vou achar que o meu x, né, fazendo as continhas, ele vai dar 1 vezes 10 a menos 4. Esse x, galera, a gente colocou aqui, ó, ele é uma concentração. Então, esse x aqui, ele representa a concentração das espécies, mol por litro. E por que a gente fez essa aproximação? Eu vou colocar para você aqui, ó, era 0,1 menos x. O seu x é 1 vezes 10 a menos 4. Então, a gente vai ter 0,00, então 1, 2, 3, e 1 aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, seria 0,1 menos 0,0001. Por isso que a gente diz que 0,1 menos o valor do x que você obteve é aproximadamente 1. 0,1, perdão, nesse caso. Você simplifica muita conta, você não cai numa equação de segundo grau, você não precisa achar delta, não usa Bhaskara. Então, pode fazer que tá tranquilo. Achamos o valor de x. O que é o meu x, pessoal? Olha aqui, o meu x ele é a quantidade de OH menos. E daí? E daí que se o meu x é a quantidade de OH menos, eu sei que ele vale 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Aí eu começo a conseguir calcular. Porque a pergunta dele era o pH. pH, o que é o pH para a gente? pH é igual a menos o log de H+. Aí você tem um problema. Qual é o problema? H+ é meio ácido. A gente está falando de uma base. Eu não tenho o H+ diretamente aqui. Você pode descobrir? Pode. Ou você pode, caso você saiba, que pH mais pOH é igual a 14. Se você não conhece essas relações, se você está um pouco perdido nisso aqui, tem dificuldade,
comenta aqui embaixo. Fala, pô, Arthur, faz pra gente aí uma aula sobre equilíbrio iônico, ácidos e bases fracas. Dá uma moral pra gente nesse conteúdo aí, que aí, sabendo desse pedido de vocês, eu posso gravar uma aula e te explicar melhor de onde vêm essas relações. Não dá para fazer aqui, porque senão essa resolução vai ficar com 1 hora, né, de vídeo. Então, deixa aí, sua necessidade, comenta para mim, para eu poder saber como te ajudar. Achei o OH-, então, o que eu posso calcular? Do mesmo jeito que pH é menos o log de H+, pOH é menos o log da concentração de OH-. Então, o pOH é menos o log de 10 a menos 4. Passo o menos 4 para frente, propriedade dos logaritmos. Então, eu fico menos vezes menos 4, 4. Log de 10 na base 10, 1. Então, o meu pOH vale 4. Aí, a gente sabe que pH mais pOH tem que ser igual a 14. O pH fica sendo 14 menos o pOH, que vale 4. pH dá 10. E faz sentido, né, pessoal? O pH acima de 7, ele é básico. Então, se você calculou e achou o pH igual a 10, básico. E ele, tudo combinando com o que ele disse. Ele falou que é uma dissociação básica. Ele colocou um enunciado. Vou voltar para você aqui, ó, que o hipoclorito é a base conjugada de um ácido fraco. Consequentemente, ele funciona, ele age como uma base na água. Então, ele te falou que age como uma base, ele falou para você que tem a constante de dissociação básica, e você achou um pH igual a 10, um pH maior do que 7, um pH básico. Então, tudo certinho, tudo fazendo sentido, com um pouquinho de bom senso, você consegue acompanhar essa sua resolução, tá caminhando bem ou não. Tranquilo? E aí, a gente tem a letra C. Em meio ácido, o equilíbrio será deslocado em qual sentido? Produto ou reagente? Olha a nossa equação, galera. Eu tenho hipoclorito mais a água, produzindo ácido hipocloroso mais OH-. Ele diz que em meio ácido, no momento então em que você adicionar ácido, o que significa? Qual é o ácido? Não tem problema. O ácido é H+, e a gente sabe que ácido, isso aqui é um meio básico, a gente já viu, por quê? Porque tem OH-. Então, ácido mais a sua base vai formar o que para você? Água. Então, o que ele está querendo te dizer é o seguinte, no momento em que você adicionar o meio ácido, o que vai acontecer? O OH+, vai pegar a hidroxila e vai consumir a sua hidroxila. Então, ao longo do tempo, à medida que você está adicionando ácido, a concentração do OH- cai. Então, o que você está fazendo é retirando o produto. E o que o equilíbrio faz para a gente, né? Segundo o Le Chatelier, ele vai tentar combater essa alteração. Então, se a concentração de OH- está diminuindo, se você está retirando o OH-, o que o seu equilíbrio tem que fazer? Ele quer repor. Você está tirando, ele quer manter aquele equilíbrio. Então, se você tira, ele tem que colocar mais. Se você tira, ele tem que colocar mais. Então, nesse sentido aqui, né, ele tem que repor o OH-. Isso quer dizer que você tem os reagentes e os produtos. O seu equilíbrio, então, ele é deslocado no sentido dos produtos. Por quê? Porque ele quer repor essa espécie que você está retirando. Né? O macetão para você. Toda vez que você adiciona de um lado, você desloca para o outro. Então, por exemplo, se eu adicionasse um reagente, eu deslocaria para o produto. Se eu adiciono para o produto, eu desloco para o reagente. E no caso de retirar, que é esse caso, toda vez que eu retiro, eu desloco para o mesmo lado. Se eu retirei do produto, eu desloco para o produto. Se eu tivesse retirado do reagente, eu deslocaria para o lado dos reagentes. Então, teríamos aqui, nesse caso, deslocamento para a direita, deslocamento no sentido dos
produtos. Beleza, galera? Então, eu fiz a questão, tentei te explicar, né, da melhor maneira possível aí, com detalhes, para você acompanhar o que está sendo feito. Se você tem alguma dúvida, se você precisa de alguma ajuda, comenta aqui embaixo. Se esse vídeo te ajudou, curte ele, divulga para a galera que você conhece, que quer fazer o PISM, que está estudando. Tenho certeza que esse conteúdo vai colaborar. Quero te fazer um convite, né? Eu vou vir aonde quando eu for editar o vídeo, o meu Instagram. Por que isso? Porque no meu Instagram eu realizo um trabalho em paralelo. Eu faço resumos, faço mapas mentais, divulgo conteúdo sobre química lá, faço quiz com a galera, toda semana tem uma perguntinha para testar a sua habilidade. Então, vai lá, confere, com certeza vai ter conteúdo que vai te ajudar a aprender cada vez mais. Beleza? Eu agradeço a sua atenção, desejo bons estudos e valeu!